Convido os irmãos para que nós venhamos meditar na palavra de Deus, na passagem que se encontra lá em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Monsinei, na hora que foi fazer o pedido de oração, ele começou a falar sobre o livre acesso que temos, sobre que devemos pedir a Deus, sobre reconhecemos que somos dependentes de Deus. Eu comecei a ficar preocupado, porque vai pregar minha mensagem, mas que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de ler com os irmãos os versículos 11, o 12 e o 13. Marcos capítulo 11, o versículo 11, o 12 e o 13. Amém? Está escrito: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Pouco antes dessa passagem, Jesus já havia entrado em Jerusalém, aquela entrada triunfal, vamos dizer assim. No versículo 11 narra que ele, ao final da tarde, ele se retirou de Jerusalém e foi até uma cidadezinha próxima por nome Betânia. E no retorno, a palavra de Deus relata que o Senhor Jesus teve fome. E é bem conhecido dos irmãos que o Senhor Jesus ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Assim como quando ele estava lá na agonia da cruz, nós vemos a palavra de Deus afirmando que ele teve sede, mostrando a parte humana, vamos dizer assim, de Cristo. E aqui nós vemos mais uma vez demonstrando, vamos dizer assim, que Cristo foi sujeito às mesmas paixões que nós, relatando que o Senhor Jesus teve fome, como disse o versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, o destino era o retorno a Jerusalém, diz que o Senhor Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nessa figueira ele encontraria alguns figos, alguns frutos, para se alimentar. Então o Salvador Jesus Cristo, quando chegou até a figueira, ele procurava algo, ele desejava encontrar ali naquela figueira alguns frutos, para saciar a sua fome. Ele desejava comer alguns figos. Ele viu que aquela figueira apresentava belas folhas e imaginava que pela sua bela aparência ele poderia encontrar algo para saciar a sua fome. Ou seja, o Senhor Jesus ele ansiava por encontrar algum alimento, algo para um fruto, um figo para saciar a sua fome. E eu gostaria que esta noite nós pensássemos nessa ilustração de Cristo indo até a figueira para encontrar frutos, que nós pensássemos no nosso relacionamento com Deus. Será que o Senhor, na vida de cada um dos teus servos, será que quando Ele vem ao nosso encontro, Ele tem encontrado por parte de nós frutos? Assim como naquela ocasião ali, Ele desejava encontrar naquela figueira frutos. Será que na nossa vida espiritual o Senhor Jesus ele tem encontrado frutos na nossa vida? Frutos dignos de arrependimento, frutos de obediência, os frutos do Espírito Santo? Essa é a pergunta que nós gostaria que nós fizéssemos essa noite, quando nós retornássemos para a nossa casa. Obrigado, Samuel. Deus abençoe. E, meus irmãos, o Senhor deseja, essa é a vontade dele, olhar para cada um dos seus servos, dos seus filhos, e ver não somente, vamos dizer assim, uma beleza como apresentava aquela figueira,
como a figueira encantava pelas suas belas folhas, como diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus almeja encontrar em cada um dos seus filhos, dos seus servos, frutos, em cada um de nós. Infelizmente, nos nossos dias existem muitas folhas, pessoas que por fora aparentam uma bela aparência como a figueira, mas interiormente, vamos dizer assim, não existe algo tão belo. O Senhor Jesus deseja que nós não vivamos só de aparência, mas que Ele possa encontrar em nós, além da bela aparência, além de testemunharmos dEle, que Ele também possa encontrar em nós frutos de obediência em cada um dos seus filhos. O versículo 13 diz assim: E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, a figueira não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. É certo, e a palavra de Deus aqui afirma que não era tempo da figueira dar frutos. Ou seja, o Senhor Jesus ele não encontraria figos ali realmente. Mas no que diz respeito entre nós, nosso relacionamento entre nós e o nosso Senhor, Ele deseja encontrar em cada um de nós, em cada um dos seus filhos, frutos diariamente. O Senhor deseja que nós venhamos produzir frutos a Ele, frutos de obediência, todos os dias das nossas vidas, nessa caminhada até a sua vinda ou até quando perecermos. Então nós devemos nos preocupar se essa é a vontade de Deus. Se o Senhor deseja encontrar frutos em nós, essa deve ser a nossa preocupação, em produzir frutos ao Senhor, para que quando Ele venha ao nosso encontro, Ele possa encontrar obediência, testemunho por meio dos nossos frutos. E, consequentemente, a nossa preocupação é de produzir frutos. E se produzirmos frutos, irmãos, nós estamos e estaremos glorificando ao nosso Deus. É o que nós vamos ver mais adiante. O que nós devemos meditar todos os dias é que o Senhor Jesus ele pagou um preço pelos nossos pecados. Ele nos justificou diante de Deus, o Pai. Jesus, ele desfez, vamos dizer assim, a inimizade que havia entre nós e o Pai. Ele nos libertou, como bem pregou o pastor no domingo, do jugo do pecado, a escravidão do pecado. E a pergunta é, mas qual foi o propósito? Qual foi o objetivo da obra de Cristo na cruz? O Senhor trouxe somente o perdão para os nossos pecados, a salvação, a vida eterna, uma morada no paraíso. Para quê, irmãos? O propósito de Deus ter enviado a Cristo, de nos resgatar dos nossos pecados, a nossa vã maneira como vivíamos, como diz a palavra de Deus, é para que venhamos a glorificar o Seu nome por meio dessa obra consumada por Cristo. Para que fomos resgatados. Ele nos tornou livres para produzirmos frutos. E para produzir frutos, nós não devemos fazer a nossa própria vontade, mas a vontade do nosso Senhor. Tem um versículo que é muito interessante, Romanos capítulo 11. E é uma pergunta e uma preocupação que nós devemos ter. Para que o Senhor me salvou? Qual foi o propósito? Qual foi o objetivo? Ele deseja encontrar frutos em nós para que Ele seja glorificado, para que Ele seja enaltecido. Romanos capítulo 11, versículo 36. Amém? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O Senhor deseja encontrar frutos em nós, para que nós venhamos manifestar a sua glória, para que nós venhamos glorificar e enaltecer o nome de Deus Pai.
E assim, irmãos, é o que eu gostaria de propor que nós refletíssemos essa noite. Assim como o Senhor Jesus foi até aquela figueira buscar fruto, a pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias: o que o Senhor tem encontrado em mim? Folhas ou frutos? Quando o Senhor Jesus, e isso é fato, Ele nos observa diariamente, todos os minutos, segundos, milésimos de segundos. Quando Ele vem ao nosso encontro, será que o Senhor tem encontrado abundância de frutos de obediência em cada um de nós? E quando eu penso em frutos, em obediência, em testemunhar o Senhor, em manifestar obediência, eu me lembro de um homem que a Bíblia relata que fez isso muito bem. Jó. Vamos até Jó. Jó capítulo 1. Versículo 1. Jó 1:1. A página é a 593. Antes de Salmos. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Agora veja qual era o retrato, a condição que vivia Jó. E era Jó, este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Porque quando diz respeito a dar frutos de obediência, eu me lembro de Jó. No versículo 1, aqui quem está retratando, é claro, inspirado por Deus, é o escritor do livro de Jó. Porém, se nós formos até o versículo 8 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que é o próprio Deus que reconhece os frutos de obediência do seu servo Jó. Jó 1:8. Amém? E disse o Senhor a Satanás. Vamos ler o 7 também. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Jó era uma referência em obediência, em dar frutos a Deus. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Agora, por que ele aponta Jó como referência, como exemplo de servidão? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, a Jó, que é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Para que melhor exemplo de fruto de obediência? Será que quando o Senhor observava a vida de Jó e vinha, vamos dizer assim, até Jó, será que ele encontrava poucos frutos na vida de Jó? Observaste tu a meu servo Jó? O próprio Deus estava se referindo a Jó como um exemplo de servidão, como um exemplo de frutos de obediência. Da mesma maneira, vamos se dizer assim, que Deus se deleitava, que Deus era glorificado na vida piedosa e frutífera do seu servo Jó. Será que Ele tem encontrado frutos em nós? E nós vamos ver mais adiante, se assim o tempo nos for favorável, frutos em abundância? Ou será que semelhante à figueira em que o Senhor Jesus foi buscar um fruto, nós estamos privando o nosso Senhor do que Ele merece, do que Ele deseja? Porventura, nós temos desprezado o fato, nós temos desconsiderado o fato de que o Senhor, assim como Ele observava a vida de Jó, Ele também observa as nossas vidas diariamente?
e almeja encontrar em nós e gozar de frutos em nós. E no que diz respeito, quando eu digo a produzir frutos, a frutificar, a dar frutos de obediência ao Senhor, a gente se refere a aquilo que cabe e é de responsabilidade de cada um dos filhos de Deus. Que é, vamos dizer assim, como o irmão Sidney diz, é o crescimento espiritual. E como o irmão Sidney usa esse exemplo, eu gostaria de usar também esse exemplo. E esse crescimento espiritual no produzir frutos é uma escada, é um degrau que o cristão vai subindo. É um de cada vez. E a santificação, o produzir frutos, nós vamos ver que é de responsabilidade nossa. Então, num primeiro lugar, vamos dizer assim, o primeiro degrau desse crescimento espiritual, nós vamos ver que deve-se haver condições para se produzir frutos, para, vamos dizer assim, frutificar, dedicar ao Senhor os frutos que Ele deseja. E para isso, eu gostaria que nós usássemos como exemplo a passagem que está lá no Evangelho segundo escreveu João, o João normal, que nem diz a nossa irmã Cida, capítulo 15. Versículo 4, João 15, 4. A página é a 1165, aqueles que têm a Bíblia igual a minha. Vamos ler o versículo 1 anteriormente, antes do versículo 4. Amém? Jesus aqui está ensinando aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Versículo 4. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, consequentemente também não produzirão frutos. Estar em Cristo e Cristo estar em nós. Esse versículo 4 fala da necessidade de o quê? De se estar em Cristo. Para o quê? Para frutificar. Porque sem esta comunhão, sem esta, vamos dizer assim, união com Cristo, é impossível qualquer homem dar algum fruto a Deus. Ou seja, é impossível que o lavrador venha encontrar fruto se o homem não estiver em Cristo Jesus. E esse primeiro degrau, vamos dizer assim, as condições de frutificar essa obra, depende única e exclusivamente do Senhor. Esse primeiro, vamos dizer assim, degrau, esse primeiro patamar de dar frutos, depende da obra que o Senhor opera em cada um de nós, inicialmente, que é a obra do renascimento, a nova criatura. Vamos dizer assim, do nascimento em Cristo Jesus. Para que o homem possa dar algum fruto de obediência ao Senhor, ele precisa estar em Cristo e Cristo estar nele. Caso contrário, isso é impossível, é o que o Senhor Jesus afirma no versículo 4. Portanto, nós sabemos a realidade e a condição de todos os homens. Antes de conhecer a Cristo, antes de estar em Cristo, estão mortos em seus pecados e delitos, como diz Efésios 2:1. E vos vivificou, estando mortos em pecados e delitos. Nós estávamos, e essa é a condição de todo homem sem Cristo, separado de Deus, devido à sua condição pecaminosa. Ou seja, estávamos incapacitados, impossibilitados de dar qualquer fruto ao Senhor. Ou seja, a primeira condição
para que um homem dê fruto, para que o Senhor encontre algum fruto em nós, é necessário que o homem ele se dê condição da sua situação de pecador perdido. Ele precisa reconhecer e depositar a sua fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O homem precisa se voltar em primeiro lugar para Cristo arrependido de seus pecados e ver a Cristo crucificado como seu Salvador, como seu remidor. Vamos dizer assim, esse é o primeiro degrau, é a primeira condição para que o homem venha dar algum fruto para Deus. É estar única e exclusivamente em Cristo Jesus. O primeiro degrau, então, depende, irmãos, a primeira condição para que possamos dar frutos a Deus é estar em Cristo. O segundo degrau, vamos dizer assim, nesse crescimento espiritual, em dar frutos de obediência para que o Senhor venha ao nosso encontro e encontre frutos em nós, é de nossa responsabilidade. O segundo degrau nós podemos dizer que é a nossa dependência absoluta de Cristo nas nossas vidas. Versículo 5 de João 15. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez ele afirmando que é necessário que o homem esteja nele. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A videira verdadeira, que é Cristo, como ele assim se afirma, vamos dizer assim, ele dá força para que as varas, os salvos, venham a produzir frutos, a frutificar. Então nós vemos a necessidade, a dependência de, vamos dizer assim, estreitar cada vez mais uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos as varas, Ele é a videira. Nós recebemos a força para dar fruto da videira que é Cristo Jesus. Isso demonstra sinal de extrema dependência. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem iniciou a boa obra em nós, da conversão, da regeneração. E nós precisamos reconhecer que nesse processo de dar fruto ou de crescimento espiritual, de subir os degraus, nós também continuamos a depender dEle. Porque para nós produzirmos algo de bom, nós dependemos da videira. Nós somos as varas. Para produzir frutos, nós dependemos da videira que é Cristo Jesus. Isso que Ele quer que nós reconhecemos, a nossa dependência absoluta dEle, para que possamos continuar a produzir frutos de obediência, a frutos na sua obra. Nós vemos a necessidade de manter cada dia mais uma maior comunhão com o Senhor. Sem a força que vem de Cristo, irmãos, nós não podemos fazer nada. Versículo 5, porque sem mim, no final do versículo 5, nada podeis fazer. A capacidade do Filho de Deus, do servo, do crente, em produzir fruto, depende única e exclusivamente, absolutamente, de Cristo Jesus. E nós precisamos diariamente nos arremeter e repensar, refletir, vamos dizer assim, ruminar esse versículo, de que os salvos precisam de Cristo, até mesmo para obedecermos a Ele, até mesmo para que Ele encontre frutos em nós. E de que há uma necessidade para que venhamos produzir frutos, estreitar cada vez mais e cada dia mais uma comunhão com o Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Isso nos arremete, vamos dizer assim, a um terceiro degrau
no nosso crescimento espiritual, que é a importância da comunhão com o Senhor e da oração com Ele. Versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aquilo que o irmão Sidney estava dizendo aqui na frente. Nós podemos e devemos direcionar os nossos pedidos a Deus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus começa a falar aqui sobre os resultados de se manter uma comunhão, uma dependência dele e com ele. E ele dá aqui o resultado de termos uma comunhão, uma dependência absoluta, é de que as nossas orações serão respondidas. O que diz respeito a esse versículo 7, eu gostaria que nós fizéssemos um parênteses, porque infelizmente muitas pessoas usam esse versículo para dizer que o crente ele pode pedir qualquer coisa para Deus e que Deus irá atendê-lo. Mas a gente vê Jesus dando duas condições aqui para que a oração seja respondida por Deus. A primeira é: se vós estiverdes em mim. Estar em Cristo significa manter a nossa condição do nosso coração, que é enganoso, como disse o nosso irmão Sidney, puro e límpido para com o Senhor. Estar em Cristo, nele, quer dizer que o nosso coração deve estar ocupado com Cristo, apenas com Ele. Vamos dizer assim, Cristo deve estar entronizado nos nossos corações. Essa é a primeira condição para que a nossa oração seja respondida. Vamos dizer assim, não cabe mais lugar para o meu eu no coração do crente, para que as nossas orações sejam respondidas. Quem deve estar entronizado é o Senhor Jesus Cristo. Uma segunda condição que Jesus ensina aqui para que as orações dos crentes sejam respondidas a primeira devemos estar em Cristo. Versículo 7, se vós estiverdes em mim. A segunda condição as minhas palavras estiverem em vós. A palavra de Cristo deve estar em nós. Isso quer dizer o que, irmãos? Que a nossa vida ela tem que ser governada, controlada, guiada, dirigida única e exclusivamente pela palavra de Deus. E eu digo todas as áreas da nossa vida. Nós devemos pensar: será que a minha decisão, será que a minha conduta está de acordo com a palavra de Deus? Porque senão as nossas orações não serão respondidas. É o que Jesus está ensinando aqui. Então nós vemos que não é como as pessoas dizem e pregam, que o crente pode pedir qualquer coisa, que o Senhor é obrigado a responder e a concedê-lo. Não. Para que o Senhor responda às nossas orações, nós precisamos estar nele. E a sua palavra deve estar em nós. O crente que acha que está mantendo uma comunhão com Cristo, sem deixar a palavra dele controlar e conduzir a sua vida, ele está se enganando. E consequentemente, esse cristão ele não vai orar segundo a vontade de Deus e a sua oração não será respondida. Mas se Cristo estiver em nós e a sua palavra estiver em nós, se tudo isso for verdade, nós temos a promessa de pedir tudo o que quiser e nos será respondido e nos será concedido. Por quê, irmãos? Porque se Cristo estiver em nós, se a palavra dele abundar em nós, nós não vamos pedir algo que Cristo jamais pediria, porque os nossos corações estarão cheios de Cristo, entronizados por Cristo. E se nós formos direcionados, dirigidos,
se a nossa vida, todas as áreas da nossa vida for dirigida pela palavra de Deus, nós não vamos pedir algo contrário à vontade de Deus que está revelada nas Sagradas Escrituras. Porém, esse versículo 7 nunca deve ser deixado. Nós não podemos ler ele de uma maneira isolada. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós devemos pedir tudo segundo a vontade de Deus, e assim será feito, como está escrito lá em 1 João, capítulo 5. A página é 1337, 1 João 5, 14. Amém? E esta é a confiança que temos nele, em Cristo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, ele nos ouve. No que diz respeito à comunhão e oração, irmãos, nós vemos isso presente na vida de Cristo. Quando nós vemos, o irmão Cid está dando um estudo sobre os evangelhos. Se nós formos ler Mateus, Marcos, João e Lucas, no que diz respeito à comunhão e oração, Cristo é o maior exemplo para cada um de nós. O segredo da vida de Jesus no seu ministério terreno foi o seu contato, a sua comunhão para com o seu Pai. Nós vemos os evangelhos relatando que várias vezes o Senhor Jesus se retirava a um lugar solitário para encontrar-se com Deus, para estreitar a comunhão com Deus, para buscar um momento de oração com Deus Pai. Ou seja, Jesus sempre permanecia em Deus. E o mesmo deve acontecer entre nós e Cristo, irmãos. Devemos manter diariamente nosso contato com Ele. Não se deve passar nenhum dia em nossas vidas sem que pensemos na presença de Cristo. E de que maneira nós fazemos isso? Meditando nas Sagradas Escrituras, orando ao Senhor. Então nós vemos um primeiro degrau que o Senhor nos coloca, é a condição de dar frutos, é estar em Cristo. Reconhecer a nossa necessidade de um Salvador e que somos pecadores perdidos. Em segundo lugar, nós vemos, caminhando um degrau a mais, a nossa absoluta dependência de estar em Cristo, para que possamos dar frutos de obediência a Ele. Num terceiro degrau, crescendo, espiritualmente falando, nós vemos na responsabilidade de estreitar a nossa comunhão e a nossa prática de oração para com o Senhor. Enxergamos um quarto e último degrau, voltando a João 15. O Pai, Ele é glorificado pelo nosso dar muito fruto. Versículo 8. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, não, que deis muito fruto. Eu acho isso interessante. Deus, o Senhor, Ele deseja não só encontrar em nós frutos, mas Ele deseja gozar de muito fruto, de uma abundância de frutos em nós. E assim demonstraremos que somos seus discípulos. O que eu acho mais maravilhoso, que Cristo está ensinando aqui aos seus discípulos, e a cada um de nós também, é o valor, é a importância em darmos uma abundância, em darmos muito fruto ao Senhor. Que é qual? A glorificação do Pai. Ele nos mostra o grande apreço, o grande valor em sermos obedientes
em procurarmos crescer os degraus espirituais, porque se assim crescermos e produzirmos muito fruto, nós consequentemente estaremos glorificando ao Pai. Então nós devemos, irmãos, nos ocupar com a glorificação do Pai. Para glorificar o Pai, temos que manter a nossa comunhão com o Filho, como nós vimos. Deixar a sua palavra governar a nossa vida. E aí que eu acho interessante, porque uma vara infrutífera não glorifica a Deus. Lembrando na ilustração que nós estamos usando aqui no versículo 1 do capítulo 15, diz assim, ó: eu sou a videira. Jesus está falando dele. E meu pai é o lavrador. Lavrador era o responsável de ir lá colher as uvas. Agora imagine o Senhor vir até nós e não encontrar o muito fruto que Ele deseja. Nós vemos esse dar muito fruto perfeitamente mais uma vez na vida do Senhor Jesus. Porque Ele sempre buscou glorificar o Pai. E nós vemos em Jesus qual foi o maior fruto de obediência em levar, em trazer, em honrar, em glorificar a Deus Pai: a cruz. Nós vemos o dar muito fruto na vida de Cristo porque Ele tinha uma comunhão perfeitíssima com o seu Pai, Deus Pai. E por isso, muitíssimo fruto o Senhor Jesus deu. E consequentemente, glorificou o seu Pai perfeitamente. Para nós assim encerrarmos, irmãos, a nossa capacidade, a nossa força para que possamos dar frutos ao Senhor. Como usamos o exemplo da figueira. Quando o Senhor vir ao nosso encontro para encontrar frutos, essa força, essa capacidade de obedecer a Deus, de dar frutos de obediência, depende da força que está em Cristo, porque Ele é a videira. E não depende da nossa própria força. Nós devemos reconhecer que somos dependentes da força que vem da videira para que nós possamos produzir muito fruto. Fruto em abundância. Como Jesus afirmou: sem mim nada podeis fazer. A vara produz frutos por causa da força que está na videira, que está em Cristo Jesus. Deus é glorificado, como Jesus aqui indica em João 15, quando nós produzimos muito fruto. Eu imagino, irmãos, que a maior glória na vida de cada cristão é podermos dar glória a Deus. Usemos mais uma vez o exemplo da figueira. Imaginemos quando o Senhor diariamente observa as nossas vidas, vem ao nosso encontro. Que magnífico e que maravilhoso não é Ele poder encontrar em cada um dos seus filhos muitos frutos. O Senhor Jesus quer ver em cada um de nós, irmãos, o amor a Ele, o amor ao nosso próximo, a fé que nos leve a confiar nele. Esses são frutos que Ele deseja encontrar em nós. Ele quer ver em nós uma luta sincera e diária pela fé que uma vez foi entregue aos santos, como está lá em Judas 3. O Senhor quer encontrar em nós, por exemplo, os frutos, vamos dizer assim, dos nossos rogos inoportunos diariamente, que são as nossas orações. O Senhor Jesus quer encontrar frutos em nós por meio das nossas ações, das nossas escolhas,
que devem estar de acordo com a sua lei, com as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus quer encontrar frutos em nós, é que nós venhamos ter a sua mente. Que as nossas decisões sejam orientadas pela palavra e pelo Espírito de Deus. É esse o tipo de fruto que o Senhor quer encontrar em nossas vidas. E se Ele não as receber, irmãos, imagine. Nós estaremos o quê? Privando o Senhor daquilo que lhe é devido. Nós devemos meditar diariamente, irmãos, para que o Senhor Jesus morreu. Se não para tornar cada dia mais santo o seu povo. Para que Ele se entregou naquela cruz? Se não para santificar para si um povo zeloso de boas obras, de muitos frutos. Qual foi a recompensa de Cristo? É o que nós devemos pensar. Na agonia daquela cruz. E a pergunta que eu gostaria que nós levássemos para casa: nós privaremos o nosso Senhor daquilo que Ele é merecedor? De receber glória, de receber frutos? Fruto, irmãos, é o que o Senhor deseja em nossas vidas. E que nós sejamos constantemente frutíferos ao nosso Senhor, diariamente. Amém? Irmão Sidney?